Imagine estar em um mundo à beira do silêncio, onde a voz de Deus não é ouvida há gerações. Então, um homem, um profeta, emerge das sombras com uma mensagem tão urgente, tão penetrante, que parece que os próprios céus estão prendendo a respiração. Seu nome é Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Mas o que ele viu que fez suas palavras arderem como fogo? E por que seu aviso final ainda nos assombra hoje? Fique comigo até o final, porque essa é uma verdade que você foi destinado a ouvir. Em um deserto árido ao entardecer, com uma figura solitária em pé no topo de uma colina, segurando um pergaminho, silhuetada contra um céu vermelho sangue. O ar estava pesado naquela noite, carregado com o cheiro de poeira e promessas esquecidas. Era por volta de 430 a.C. e o povo de Israel estava exausto. Eles haviam retornado do exílio, reconstruído o templo, mas algo estava errado. Seus corações haviam se esfriado, sua fé se tornara vazia. Sacrifícios eram oferecidos, mas eram feitos com má vontade, manchados por ganância e dúvida. Os sacerdotes, outrora guardiões da verdade de Deus, agora sussurravam compromissos nas sombras do templo. Era como se o povo tivesse esquecido quem eram e quem era seu Deus. Malaquias apareceu, seu nome significando meu mensageiro. Imagine-o, um homem com olhos penetrantes, sua capa rasgada pelos ventos do deserto, suas mãos tremendo, não de medo, mas com o fogo de uma verdade pesada demais para conter. Ele não era apenas mais um profeta, ele era o último, a voz final antes de séculos de silêncio. Suas palavras não eram gentes, eram um trovão sacudindo o povo de seu sono espiritual. Ele ficou nos pátios do templo, seu olhar varrendo a multidão que murmurava com curiosidade ou zombava com desdém. Por que deveríamos ouvir? Pensavam. Não fizemos o suficiente? Mas a voz de Malaquias cortou a complacência deles como uma lâmina. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras, ele declarou, citando o próprio Deus. Vocês dizem, todo aquele que faz o mal é bom aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. A multidão congelou. O ar parecia mais pesado, como se o próprio céu estivesse pressionando. Malaquias não estava falando apenas com eles, ele estava falando conosco, com cada coração que já duvidou, cada alma que já se perguntou, Deus ainda se importa? Ele está mesmo lá? Sua mensagem era clara, Deus vê tudo. Cada oração desleixada, cada momento de hipocrisia, cada vez que escolhemos nosso próprio caminho em vez do dele. Um mercado movimentado, pessoas discutindo, sacerdotes oferecendo sacrifícios imperfeitos. As acusações de Malaquias não pararam por aí. Ele repreendeu os sacerdotes por oferecerem animais defeituosos, mancos, doentes, indignos, como se Deus não percebesse. As palavras de Malaquias doíam porque eram verdade. O povo havia se tornado confortável em sua desobediência, pensando que Deus estava distante, indiferente. Mas Malaquias viu através de tudo. Ele viu uma nação que havia esquecido o que significava honrar a Deus. E aqui está a reviravolta que atinge forte. Suas palavras não eram apenas para o antigo Israel, elas são para nós. Quantas vezes oferecemos a Deus as nossas sobras, nossas orações distraídas, nossa devoção pela metade, nossos compromissos quando a vida fica difícil? No entanto, a mensagem de Malaquias não era de desespero. Era um chamado para voltar, um apelo de um Deus que ainda amava seu povo apesar de suas falhas. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, Deus disse por meio de Malaquias. É uma promessa que parece um abraço quente no meio de uma tempestade. Mas Malaquias não suavizou o custo. Ele falou de um dia que viria, um dia de fogo purificador que queimaria tudo o que era falso, tudo o que era impuro. Um dia em que o sol da justiça surgiria com cura em suas asas. Isso não era apenas um aviso, era esperança, frágil mas inabalável, apontando para um futuro onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontrariam. Um pergaminho brilhante se desenrola na escuridão, palavras aparecendo como se escritas em fogo.
A visão de Malaquias ia valente do seu tempo. Ele falou de um mensageiro que prepararia o caminho para o próprio Senhor. Eis que envio o meu mensageiro e ele preparará o caminho diante de mim. Ele proclamou. O povo não entendeu completamente. Como poderiam? Mas nós sabemos agora. Malaquias estava apontando para João Batista, aquele que anunciaria a chegada de Jesus, o Messias. Suas palavras eram uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo, um último grito antes do silêncio que duraria 400 anos. Imagine o peso daquele momento. Malaquias, sozinho, sabendo que era a última voz que Deus enviaria antes que tudo mudasse. A aliança quebrada. Uma tábua de pedra rachada jaz no pó, simbolizando uma aliança quebrada. A mensagem de Malaquias foi mais fundo no coração de Israel, expondo uma ferida que eles não queriam enfrentar. Sua aliança quebrada com Deus. O povo havia prometido amar e obedecer, mas suas ações contavam uma história diferente. Malaquias apontou para seus casamentos, destruídos pela infidelidade. Homens abandonavam suas esposas, perseguindo desejos fugazes e quebravam os votos sagrados que haviam feito diante de Deus. O Senhor foi testemunha entre você e a esposa da sua juventude, disse Malaquias, sua voz carregada de tristeza. Ela é sua companheira e sua esposa por aliança. A multidão se mexeu desconfortavelmente. Famílias estavam desmoronando e, com elas, a fundação de sua nação. Isso não era apenas sobre relacionamentos humanos. Era sobre o relacionamento deles com Deus. Malaquias viu a infidelidade aos cônjuges como um espelho da infidelidade ao Criador. Cada voto quebrado, cada traição, era uma facada no coração da aliança. E em todo de novo, Malaquias ofereceu um caminho de volta. Ele exortou o povo a guardar seus corações, a honrar seus compromissos, a lembrar do Deus que nunca havia quebrado sua promessa com eles. Suas palavras eram um chamado para reconstruir, não apenas o templo, mas suas vidas, suas famílias, sua fé. O roubo a Deus. Um tesouro do templo, vazio exceto por algumas moedas espalhadas, o olhar de Malaquias voltou-se para outro pecado. O povo estava roubando Deus, não com espadas ou furtos, mas com seus dízimos e ofertas. Eles retinham o que pertencia a Deus, guardando o melhor para si mesmos enquanto ofereciam a ele sobras. Pode um homem roubar a Deus? Perguntou Malaquias, sua voz subindo com indignação. No entanto, vocês estão me roubando, mas vocês dizem, como te roubamos? Nos seus dízimos e contribuições. A acusação caiu como um trovão. O povo havia se tornado ganancioso, acumulando suas riquezas enquanto o templo permanecia negligenciado, os sacerdotes sem suporte. Mas Malaquias não apenas condenou, ele ofereceu um desafio que ainda ecoa hoje. Tragam o dízimo completo ao depósito e vejam se eu não abrirei as janelas dos céus para vocês e derramarei sobre vocês uma bênção até que não haja mais necessidade. Era uma promessa ousada, que convidava o povo a testar a fidelidade de Deus. Imagine a audácia desse convite. Confiar em Deus tão completamente que você daria tudo a Ele, acreditando que Ele proveria ainda mais. Malaquias não estava falando apenas de dinheiro, ele estava falando de confiança, de entregar cada parte de sua vida a Deus. O remanescente fiel. Um pequeno grupo se reúne em um quarto mal iluminado, sussurrando orações. No meio da rebelião de Israel, Malaquias viu algo belo, um remanescente. Um pequeno grupo de fiéis que ainda temiam a Deus, que se reuniam em segredo para falar seu nome com reverência. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, registrou Malaquias. O Senhor prestou atenção e os ouviu, e um livro de memória foi escrito diante dele daqueles que temiam o Senhor e estimavam seu nome.
Essa imagem é de tirar o fôlego. Um Deus que ouve, que se lembra, que escreve os nomes daqueles que permanecem fiéis. Esse remanescente não era perfeito, mas era devotado. Eles se agarravam às promessas de Deus mesmo quando o mundo ao seu redor zombava de sua fé. As palavras de Malaquias sobre eles são uma tábua de salvação para nós hoje. Em um mundo que muitas vezes parece estar se afastando cada vez mais de Deus, ainda há aqueles que se mantêm firmes. Você é um deles. A história de Malaquias nos lembra que Deus vê os fiéis. Não importa quão pequeno seja seu número, e Ele valoriza sua devoção. O dia do Senhor. Um horizonte ardente, com sombras de pessoas em pé, maravilhadas. A mensagem de Malaquias alcançou um clímax, o dia do Senhor. Ele o descreveu como um dia de fogo, um dia em que a justiça de Deus queimaria como uma fornalha, consumindo os arrogantes e os malfeitores. Pois eis que vem o dia, ardendo como um forno, quando todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, avisou Malaquias. Mas para aqueles que temiam a Deus, seria diferente. Para eles, o sol da justiça surgiria, trazendo cura, liberdade e alegria. Essa visão dupla, julgamento e salvação, pairava pesado no ar. Malaquias não estava apenas prevendo o futuro. Ele estava implorando ao povo para escolher seu lado. Eles seriam consumidos pelo fogo ou seriam curados pela luz? Suas palavras nos forçam a enfrentar a mesma pergunta. O dia do Senhor não é apenas uma profecia distante. É uma realidade que molda como vivemos hoje. Cada escolha, cada ato de fé ou rebelião é um passo em direção a um desses dois destinos. A promessa final. Um pai e um filho se abraçam sob um céu estrelado, um símbolo de reconciliação. As palavras finais de Malaquias foram as mais ternas. Ele falou de um tempo em que Deus enviaria um mensageiro para voltar o coração dos pais para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Essa promessa de reconciliação era mais do que uma reunião familiar, era uma restauração de tudo que estava quebrado. Malaquias viu um mundo onde os relacionamentos seriam curados, onde o amor triunfaria sobre a divisão. E essa promessa apontava diretamente para a vinda de João Batista e, finalmente, Jesus, que repararia o relacionamento definitivo quebrado, aquele entre a humanidade e Deus. Essa visão foi o presente de despedida de Malaquias, um farol de esperança em um mundo de sombras. Ele sabia que o silêncio estava chegando, mas também sabia que não duraria para sempre. Suas palavras eram uma ponte para o futuro, um lembrete de que a história de Deus nunca termina em derrota. A voz do último profeta se dissipou, mas sua mensagem continuou ardendo, carregando uma promessa que ainda fala conosco hoje. Uma única chama tremeluz na escuridão, ficando mais brilhante, iluminando um caminho. A história de Malaquias não é apenas um capítulo em um livro antigo, é um espelho erguido para nossas almas. Suas palavras nos forçam a perguntar: o que estamos dando a Deus? Nosso melhor ou nossas sobras? Estamos vivendo como se o dia do Senhor estivesse chegando ou estamos sonâmbulos pela vida? O aviso do último profeta está tão vivo hoje quanto estava há 2.500 anos. Ele viu o fim chegando, não apenas o fim de uma era, mas o amanhecer de algo maior, o Messias, a esperança do mundo. Enquanto as estrelas brilhavam sobre aquele deserto, Malaquias desapareceu na história, deixando para trás uma mensagem que ainda ecoa. Uma mensagem que exige uma resposta. Então eu pergunto, o que você fará com o aviso de Malaquias? Você voltará para Deus ou deixará o silêncio te engolir? Se essa história mexeu com algo em seu coração, se te fez sentir visto, conhecido ou desafiado, então este vídeo foi feito para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Comente abaixo o que a mensagem de Malaquias significa para você. E se você está pronto para mergulhar mais fundo nessas histórias que mudam tudo, inscreva-se no canal, mas apenas se você estiver pronto para enfrentar a verdade.